Sobre os estímulos de venda, eu fiquei com uma dúvida. Esse estímulo de venda seria, por exemplo, algo como um CTA, um Call to Action, para que a pessoa esteja... uma oportunidade de compra? Porque eu penso assim, supondo que eu esteja vendendo no perpétuo, então eu venda todos os dias, que inclusive é uma das suas especialidades. É assim que você fez a maior parte do seu faturamento, eu imagino. Sim. Se eu tenho um produto que está no perpétuo, então eu consigo meio que ofertar a qualquer momento. Mas se eu tô trabalhando em picos de vendas, em lançamentos, tem um período que não está acontecendo nenhuma venda, então que tipo de estímulo seria esse que eu daria? Então esse estímulo de vendas, como é que ele é aplicado na prática? O estímulo, no caso, eu realmente trabalho muito mais com o perpétuo, justamente porque eu vejo esse como um benefício muito grande de você poder gerar um estímulo a qualquer momento e vender, né? Então, ali no dia a dia, você consegue gerar esses estímulos. No caso do lançamento, aí já seria você geraria os mesmos estímulos, porém, você não estaria com aquilo aberto no momento, então a pessoa ela só iria ficar muito ansiosa. Você iria preparar melhor ela para quando abrir, ela tá lá esperando. Mas no perpétuo funciona muito, porque é justamente você gerar um estímulo, e se você tá de fato, né, criando tudo certinho, esse estímulo gera até um mini pico de vendas. Eu faço muito isso na minha estratégia hoje no perfil, de assim, algumas vezes por semana, pensar em criar um estímulo de venda. E não é necessariamente um CTA, porque a maioria dos meus estímulos, na verdade, eu não faço CTA. É mesmo? Porque eu sinto que, mesmo eu tendo essa boa visão de vendas, muita gente ainda acha chato. Muita gente ainda acha que se você põe CTA todo dia nos seus stories, por exemplo, a pessoa uma hora cansa. É uma coisa... Porque, assim, de fato, a gente não tá no Instagram pra isso. Exato. A gente não tá ali pra comprar alguma coisa. Então, se você vê todo dia a pessoa fazendo um CTA pra aquele produto, uma hora você dá uma... Tipo, ai, tá bom. Sabe, assim? Eu sinto que dá uma enjoada na audiência. Então, a maioria dos meus estímulos de venda não tem CTA no final. São, por exemplo, sequências de stories estratégicas que eu faço, que vão gerar um raciocínio e uma consciência de que o meu produto pode ajudar a pessoa, mas eu nem falo de um CTA de tipo, então entra lá, vamos lá, entra no produto. Eu não falo isso no final. Você consegue dar um exemplo pra gente, como seria uma sequência de stories com esses estímulos? Boa. Se você fosse, sei lá, vender alguma coisa agora, por exemplo. Bom, eu sempre tento puxar de algum gancho, porque eu gosto que sejam bem naturais. Então, ganchos podem ser, por exemplo, alguma coisa que me mandaram no direct, Show. alguma caixinha de perguntas, alguma coisa, às vezes, que até aconteceu no meu dia, assim, tipo, um acontecimento X. Nossa, gente, aconteceu isso aqui hoje, e aí eu vou desenvolver a partir daquele contexto. Então, eu gosto sempre de começar com o contexto. Não sou fã, por exemplo, de começar com 3 enquetes, que é uma coisa que ficou já mais banalizada, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa mais no flow. Acho que é bem característico meu, assim. Então, por exemplo, pegar uma pergunta que me mandaram dentro do direct, e aí eu consigo abrir um contexto e falar, tipo assim... gerar alguma consciência sobre aquela pergunta, vai depender do que for, né? Mas a pessoa me perguntou alguma coisa tipo assim, estou completamente estagnada hoje no Instagram, não sei mais o que fazer, não consigo evoluir, produzo conteúdo há 6 meses e não vi um resultado, não tive um cliente. Vamos supor que a pessoa meio que desabafou. Isso é uma questão comum, inclusive. Demais, muito comum. E aí eu tiro um print, coloco ali nos stories, por exemplo, e pergunto às vezes para primeiro gerar ali um engajamento. Vocês passam por isso? Tem mais alguém nessa situação? Beleza. Aí mais gente pode mandar e tudo mais. Eu posso até usar as respostas dessas pessoas para ir completando meu raciocínio, porque eu acho que fica bem dinâmico quando você usa uma sequência que é meio um bate-volta com a audiência, sabe? Verdade. Então isso aí eu faço demais. Então eu gosto sempre de abrir algumas perguntas ao longo da sequência que eu vou criar. E aí eu pego, por exemplo, esse desabafo e falo, olha só, ela falou que ficou 6 meses produzindo conteúdo e ela ainda não viu nenhum cliente. Isso acontece por causa disso, e aí eu explico toda a minha linha de raciocínio não adianta nada você produzir por 6 meses se você está produzindo da forma errada, se você não está gerando estímulo de venda, se você não está colocando a sua personalidade, seu conteúdo de fato não vai ser interessante e tudo mais, mas aí eu crio uma linha de raciocínio mais específica, Legal. né, que não vou elaborar tudo aqui, mas seria aquelas sequenciazinhas que você vai clicando e vai passando os bloquinhos de texto escrito. Eu gosto muito de fazer. Eu percebi. Eu Fica bem gosto bonito, muito inclusive. desse jeito. É legal dar esses exemplos pra galera ter uma visão de como fazer, sabe? Porque às vezes é tão complicado na cabeça gerar estímulos e tal, que na verdade é só você usar as oportunidades que aparecem, né? Exatamente. Tipo, uma resposta no direct é uma oportunidade. Exato. E aí, nesse caso, por exemplo, o que eu faria seria desenvolver essa sequência, gerar a consciência de, então o que você tá fazendo não adianta nada, pode ficar mais 6 anos fazendo isso.
você vai ficar no mesmo lugar. O que você precisa é pensar desse jeito. E aí, geralmente, eu coloco, tipo, uma pílulazinha, assim, de, tipo, é exatamente por isso que as minhas alunas vêm estagnadas e conseguem sair desse lugar. Então, eu cito muito por alto. Eu só gero uma sementinha na cabeça da pessoa de que existe um produto meu que te ajuda nisso. Mas eu nem falo o nome dele muitas vezes, sabe? Às vezes eu só gero realmente, assim, uma coisa mais sutil no final. Porque, justamente, eu sinto que aí você consegue fazer com uma frequência maior, sem cansar, sabe? E você ainda ajuda as pessoas nesse meio termo, porque às vezes ela vai enxergar muitas coisas naquela sequência, sabe? Então, é muito por aí. Eu uso muito estímulo desse jeito, com prova social também. Então, às vezes, vem um print de uma aluna falando alguma coisa legal, um resultado muito foda que ela teve. Eu viro, uso a prova social, pego alguma parte específica ali do depoimento. Por exemplo, esses dias alguém me mandou que conseguiu fazer no perpétuo, vender, e que não teve o estresse do lançamento, e que ela estava plena, na paz, que é algo que eu defendo muito, porque eu não sou muito fã de lançamentos. É mesmo? Eu sou bem polêmica. Eu sou bem do perpétuo, porque não encaixa com a minha personalidade. Eu já sou muito ansiosa. Nossa. E me dá um pico de estresse que não vale a pena no final pra mim. O lançamento, a galera que vem aqui, a gente já conversou com várias pessoas que são lançadores, assim, eles falam, tem que gostar de adrenalina. Tem que gostar de uma intensidade que não é pra mim, sabe? Porque, assim, todas as vezes que eu tentei, eu surtei no final, assim, foi realmente algo muito, muito intenso que não combina com o estilo de vida até que eu quero levar, sabe? Eu prefiro ter essa coisa constante. A questão do lançamento também que me incomoda é você lançar de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses e nesse meio tempo você não tá ganhando dinheiro ou pelo menos quase nada, e fica aquele vão. E aí também a questão da distância de você poder testar. Isso também era uma coisa que me incomodava. Porque você faz tudo no lançamento, passa ali, sei lá, 60 dias pré-lançamento, lançamento, CPL, nananã. Aconteceu. Deu bom? Beleza, pode ter sido várias coisas. Deu ruim? Tá, o que foi? Aí no próximo você vai testar de novo. Só que aí demora muito tempo e o seu teste, ele tem que, você já envolveu muito dinheiro, você já investiu muito tempo. Se der errado, agora só daqui 2 meses pra você descobrir o que deu errado e olhe lá, porque pode dar errado de novo. Então, eu não gosto desse gap. No perpétuo, eu sou muito fã porque eu consigo atualizar diariamente as minhas estratégias. Então, hoje, por exemplo, eu tenho os estímulos de venda, eu tenho literalmente uma lista, assim, que todos os estímulos que eu faço, que deu bom, deu um mini pico de vendas ali na semana, eu anoto, porque eu vou fazer de novo daqui a pouco. Daqui um tempo, né? Então, eu já sei quais estímulos funcionam, eu já sei quais assuntos tocar com a minha audiência, que elas vão ter um feedback legal. Eu já sei que tipos de, sei lá, prova social usar, ações que eu posso fazer. Então, eu consigo testar muito mais em real time ali, sabe? Aí, deu certo, faço de novo. Não deu certo, já corta, tenta outro. Então, eu sou muito fã do perpétuo por causa disso também. E essa estabilidade maior. Porque não é que é mais fácil, porque você tem que estar o tempo inteiro fazendo algo. O perpétuo tem que ser bem mais contínuo. Mas é mais... menos, né, assim... estressante, no sentido dessa ansiedade do lançamento mesmo, sabe? Legal que você conhece bastante a audiência pra saber quais estímulos usar, em que momento, né? Total. Como é que tu fez pra tipo, ter essa relação com a sua audiência dessa forma, assim, tipo, afinando isso? Porque é uma dificuldade das pessoas também. Com certeza. Eu acho que um dos pontos é justamente essa questão do diálogo, de você gerar uma conversa com a audiência e de não ser sempre um monólogo de você ensinando um monte de coisa, sabe? Ou de você mostrando o seu dia. Então, uma das coisas que eu faço demais é aquilo que eu comentei de gerar conversas, mostrando que eu tô de fato conversando com elas com prints de direct. Então, isso é algo que eu faço direto, não só nos estímulos, né, nas sequenciazinhas, mas tipo no dia a dia. Postei uma coisa, alguém teve uma reação específica, legal, eu já printo, já coloco no story, já escrevo alguma coisa, porque aí elas têm, inclusive, essa abertura pra conversar comigo, porque elas veem que eu leio o direct, eu respondo direct, faço questão, sabe? E eu acho que é tempo também, sabe? Não tem, assim, a gente quer, às vezes, se aproximar muito rápido e de uma vezada só. Como. Mas é no crescimento. Hoje eu vejo que tem seguidoras que têm mais de 3 anos que me acompanham. E aí elas sabem tudo sobre mim, é muito mais intenso o relacionamento. Então é com o tempo também, sabe? Mas eu acho que essa questão de abrir uma conversa
é uma das coisas que talvez faça mais diferença para as pessoas se abrirem para você escutar. Muita gente desabafa comigo no direct, porque sabe que eu vou ler, que eu tô aberta. E aí você vai conhecendo, inclusive, as dificuldades, o que as pessoas estão passando, situações. E você vai, inclusive, melhorando não só a sua comunicação, mas até mesmo o próprio produto. Sabe? Eu acho que eu valorizo muito essa conversa, porque eu vou entendendo também como que eu posso ajudar cada vez mais para elas terem, de fato, ali um resultado efetivo, sabe? Perfeito. Excelente. Um tópico que você tocou que eu achei super interessante foi que você falou que hoje as pessoas criam perfis com muito foco em informação. Então fica ali, informação, 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 e não vendem no final das contas. Então, trazendo uma solução, como é que você visualizaria a forma correta de criar um perfil com foco em conversão? Beleza. Olha, eu acredito que é uma soma de fatores, né? São vários. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change.